Vamos orar ao Senhor? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Muito obrigado a Deus pela oportunidade que nós temos de nos encontrarmos, de podermos, ó Deus, diante do Senhor, tomar a Tua palavra, ó Deus, ler e meditar na Tua palavra e, ó Deus Santo, sermos também trabalhados pelo Senhor. Que o Teu Espírito, ó Deus Santo, venha, ó Deus, trabalhar em nós, ó Deus, a transformação que o Senhor mesmo tem para cada um dos Teus filhos, para que, ó Deus, cada dia mais possamos ficar, ó Deus, mais semelhantes a Cristo Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pela igreja, muito obrigado pelo povo do Senhor, muito obrigado pela palavra bendita do Senhor. Obrigado, ó Pai, em nome de Cristo Jesus que oramos, contando a Deus Santo e dependendo, a Deus Santo, do Teu Espírito para nos ensinar todos os dias. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amados, nós vamos ler agora o texto novamente. Neemias, capítulo 2, do verso 1 ao versículo 6. E vamos continuar nessa meditação a respeito com o tema O Choro de Neemias. A palavra do Senhor diz assim: no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e o ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem que ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Até aí esse texto. Amados, aqui no capítulo 2, Neemias está diante do rei e diante da rainha. Diz o texto que Neemias estava ali com o vinho diante dele e toma o vinho, pega o vinho e oferece ao rei. E esse era um dos trabalhos de Neemias. Nós somos informados que neste momento algo muito importante é lembrado por Neemias, que ele nunca antes estivera triste na presença do rei. Que impressionante essa palavra de Neemias, pois nós até já comentamos sobre isso. Ninguém poderia estar na presença do rei triste, pois ele estava diante do soberano, diante do rei, diante da majestade. E olha que até poderia atrapalhar o apetite real, o apetite do rei, e até ser punido e executado. Por isso, no final do versículo 2, Neemias revela o seu medo, o seu temor de comparecer triste na presença do rei. Aqui vemos mais uma lição, que o choro de Neemias vem e revela a nós. As primeiras lições nós já vimos na primeira parte desse estudo, dessa meditação, e agora nós vamos para o terceiro ponto, né, que é o nosso primeiro hoje. O choro de Neemias não é por si mesmo. No versículo 2, diz assim: então o rei me disse: por que o seu rosto está triste? O rei conhece os seus súditos. O rei, ao ver o rosto de Neemias, percebeu que ele estava triste. Muitas vezes as pessoas não conseguem perceber a tristeza do nosso coração, a não ser que eles vejam lágrimas nos nossos olhos ou sinais que elas passaram pela nossa face. Se um homem consegue perceber, se um rei, ainda rei, consegue perceber a tristeza do coração,
quando as lágrimas vêm, imagine o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor que nos criou, que conhece os seus filhos, que nos gerou. Ele sabe muito bem como está o nosso coração, como está o nosso choro. E o salmista diz que Deus não somente percebe o choro, mas Ele recolhe todas as lágrimas no odre. Ou seja, Deus valoriza cada lágrima dos seus filhos. Deus está atento a cada lágrima que escorre dos nossos rostos. Em Apocalipse nós lemos que no novo céu e nova terra, lá não haverá choro nem tristeza. O rei Artaxerxes não percebe somente a tristeza de Neemias. Mas um segundo ponto, dentro desse primeiro ponto, que Neemias não chora por si mesmo, o rei Artaxerxes ele percebe uma causa, a causa da tristeza de Neemias. Ele coloca dizendo assim, no versículo 2, se você não está doente, ainda que Neemias não estivesse doente, certamente ele tinha dificuldades na vida dele, angústias, tristezas, mas ele não chora por si mesmo. Não estou dizendo que nós não podemos chorar por nós mesmos. O que eu estou dizendo é que é um perigo, um grande perigo, de nós chorarmos apenas por nós mesmos. Devemos pensar e lembrar das últimas vezes que nós choramos, se não foi somente por questões próprias, por questões pessoais. Podemos aprender no choro de Neemias que as lágrimas que as pessoas devem ver, presenciar no nosso rosto, deve ser por motivo do outro e não por um motivo pessoal. Porque quando nós choramos por nós mesmos, ninguém é edificado. Ninguém é edificado ao ver você triste por você mesmo. Ao contrário, as pessoas ficam preocupadas e se entristecem e querem nos ajudar e ficam incomodadas com aquilo. Nós devemos chorar e as pessoas devem perceber o choro quando é por nós. Eu creio que um só motivo, uma só razão deve fazer com que a gente chore e a gente por nós e as pessoas possam contemplar isso e ver isso. É quando nós choramos pelos nossos próprios pecados. Chorar pelo próprio pecado é um testemunho para as pessoas, informando e dizendo e ensinando que quando um filho de Deus peca, um filho de Deus chora pelo seu pecado. E assim, creio que esse é o único choro por nós mesmos que as pessoas devem ver. No demais, as pessoas devem contemplar somente o choro, a tristeza que é em prol de outras pessoas, dos outros. Nesse ponto ainda, nós podemos ver que o choro de Neemias não foi por ele mesmo, mas pelos outros. O rei continua e diz, isso tem que ser tristeza do coração. O coração dos servos do Senhor, que foram mudados, foram trocados, foi tirado um coração de carne, agora colocado um coração, foi tirado um coração de pedra e colocado um coração de carne. O nosso coração é cheio de misericórdia, cheio de compaixão pelo próximo. O rei percebeu que Neemias sofria por algo que ele estava sentindo em seu coração. E a resposta de Neemias ao rei revela o motivo do seu choro e da sua tristeza. O versículo 3 diz assim, Neemias falando, e lhe respondi, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? A tristeza de Neemias era pelo seu povo, e povo este que provavelmente ele nem conhecia, devido ter passado 70 anos no cativeiro, onde Neemias também cresceu. Porém, alguns estudiosos, alguns comentaristas dizem que provavelmente Neemias não conhecia esse povo que agora lá estava, que tinha voltado. Temos vivido num tempo muito difícil, um tempo de muito sofrimento, um tempo de muito choro, de muita lágrima, e nós devemos chorar pela situação do nosso povo, situação do mundo, das pessoas que estão nessa pandemia
também pelo nosso país, pelo nosso povo aqui. Essa pandemia veio revelar a fragilidade humana, mas também veio revelar a horrível condição espiritual que o povo está passando. Se não temos chorado com tantas notícias dolorosas que um dia passarão, não podemos deixar de chorar pela condição espiritual deplorável do povo. E esse sofrimento vai aumentar, esse sofrimento espiritual vai aumentar, e muito, e pior, será eterno. Jesus chorou em 2 ocasiões. Na morte de Lázaro, ele quando viu as irmãs de Lázaro chorando, na verdade Maria e os judeus que a acompanharam ao encontro de Jesus, quando Jesus os viu chorando, Jesus chorou também. Mas também em Lucas, capítulo 19, nos diz assim: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você. A rodearão e a cercarão de todos os lados. Também lançarão por terra você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Lucas capítulo 19, versículo 41 a 44. Neemias então chora de compaixão, chora de misericórdia por causa do povo. Ele não fica só chorando, mas agora nós passamos para o último ponto dessa meditação. O choro de Neemias o coloca à disposição para servir os outros, servir o próximo. No versículo 4, ele diz assim: o rei me disse, o que você me pede agora? É muito importante ver que Neemias, antes de responder ao rei, ele ora a Deus, ele busca o Deus dos céus. Neemias ora para receber a orientação da vontade soberana de Deus, da vontade soberana do Rei dos Reis, e não porque ele queria que Deus abençoasse um plano do seu próprio coração. O Deus dos céus tem um plano, o Senhor tem um plano. E Neemias quer saber qual que é o plano do Senhor para que ele possa entrar no plano de Deus, ao invés de querer que Deus entre no plano que ele humanamente criou. Porque os planos de Deus nunca serão frustrados, mas todos os planos humanos que estão fora dos planos de Deus serão todos frustrados. Observe os passos que Neemias dá para servir o próximo, o povo de Judá, depois que ele toma conhecimento da situação do povo, depois que ele toma conhecimento da ruína que estava a cidade. Ele senta, ele chora, ele se entristece, ele jejua, ele entende o propósito da sua vida e ele não chora por si mesmo. Ele serve também o próximo. O primeiro passo nesse ponto do choro de Neemias, que se coloca à disposição para servir o próximo, é se dispor. Neemias está disposto a servir. Neemias está disposto a ajudar. Neemias está disposto a restaurar a cidade. Neemias está disposto a trabalhar para o povo de Deus. É interessante pensar que Deus trabalha com pessoas dispostas e não com pessoas disponíveis. Você já parou para pensar nisso? Deus chama pessoas do trabalho para o trabalho. Deus chama pessoas que estão ocupadas e não pessoas desocupadas. No exemplo de Davi, na história do rei Davi, nós vemos que quando Samuel foi ungir um rei na casa de Jessé, Jessé chama os seus filhos, tira eles das ocupações e traz uma disponibilidade na casa, deixando seus filhos lá sem nada fazer. E quando Samuel chega, achando que um daqueles que estavam disponíveis que deveria ser ungido rei, ele entende que Deus falando ao seu coração, diz: olha, Samuel, você conhece o exterior, eu conheço o coração. Eu chamo gente que está disponível, mas gente que está trabalhando. Tem mais gente aí? Tem, está trabalhando.
está cuidando de ovelhas. Davi é ungido. Depois Davi também é chamado por Jessé quando estava guardando as ovelhas para outro trabalho. Davi era um homem disponível para a obra, para o trabalho do Senhor. Davi deixa as ovelhas com um guarda. E agora pega um lanche que o seu pai manda para os seus irmãos na frente de batalha. E queijos para o comandante. Davi então deixa o trabalho das ovelhas sem reclamar, sem murmurar, que agora vai ter um trabalho mais, entre aspas, simples. Um trabalho menos nobre. Eu não sei quem ensinou para a gente que existe trabalho mais nobre e outro menos nobre. Na verdade, não existe um trabalho mais nobre que o outro. Existem trabalhadores nobres, que em qualquer trabalho que ele esteja, ele vai fazer o seu trabalho de forma nobre, vai se dedicar, vai trabalhar com empenho, com disposição. Não existe um trabalho mais importante que o outro, existem trabalhadores que dão importância ao seu trabalho e trabalhadores que não dão importância ao seu trabalho. Davi, então, não importa se é cuidando de ovelhas ou se é levando um lanche, entregando um lanche para os seus irmãos. Davi está disposto a fazer todo o trabalho para Deus, porque nenhum trabalho para o Senhor é em vão e nenhum trabalho para Deus é pequeno demais. Davi, então, se coloca à disposição e vai levar o lanche para os seus irmãos. E dentro desse trabalho, quando ele chega lá, Deus tem outro trabalho para ele. Das ovelhas foi para entregar lanche e do lanche se tornou um matador de gigantes. Deus chama aqueles que estão trabalhando para o trabalho. Deus não chama aqueles que estão disponíveis. É interessante olhar na história do povo de Deus. Gideão não estava disponível quando foi chamado. Os discípulos não estavam disponíveis quando foram chamados. Paulo não estava disponível quando foi chamado. Ele estava até trabalhando contra o reino de Deus, contra a igreja, contra os servos de Deus. Neemias não foi chamado quando estava disponível, estava servindo o rei. E é interessante nós sabermos que Deus chama os dispostos e não os disponíveis. Porque se os disponíveis estivessem dispostos, eles não estariam disponíveis. Deu para entender? Deus chama os dispostos e não os disponíveis. Porque se os disponíveis estivessem dispostos, eles não estariam disponíveis. Podemos olhar então no texto, dentro ainda desses passos de Neemias. O primeiro é que ele estava disposto a trabalhar para o Senhor, mesmo não estando disponível. Neemias então agora dá o segundo passo, ele assume responsabilidade. No versículo 5 ele pede para o rei, para enviá-lo a ajudar. Quando somos crianças, nós temos grandes dificuldades de assumir responsabilidade, porque ainda somos crianças. Mas o apóstolo Paulo, dizendo aos Gálatas, capítulo 3, olha que agora eles já cresceram e não precisam mais de tutores sobre si, cuidadores, mas eles foram revestidos de Cristo para toda boa obra, para o trabalho do Senhor. Eugene Peterson, na sua versão contemporânea da Bíblia, a Mensagem, nesse texto ele fala de uma forma interessante e contemporânea. Ele diz assim: vocês também passaram a usar novas roupas de adultos na fé. Irmãos amados, nós que já estamos usando novas roupas de adultos na fé, nós precisamos assumir responsabilidades sobre as pessoas, sobre o nosso próximo, sobre todos aqueles que Deus assim tiver para assumirmos responsabilidades. E cada vez responsabilidades maiores ainda. E não fugir das responsabilidades, porque nós estamos ocupados. São os ocupados, aqueles que estão trabalhando, que Deus chama para outro trabalho, para o trabalho dele. O terceiro passo que Neemias dá, ele se dispõe a reconstruir a cidade. Muitas vezes eu ouço irmãos comentando e falando de reformas em casa,
e como é difícil, como é uma responsabilidade, um grande desafio. Agora você imagina a responsabilidade de reconstruir uma cidade. Você que já fez uma reforma em casa, sofreu para terminar. E eu aprendi com um irmão nosso que reforma nunca acaba, dá-se por acabado. Né? Então, imagina uma reforma de uma cidade inteira. No primeiro dia do mês de novembro de 1755, a cidade de Lisboa, a capital de Portugal, ela sofre um grande terremoto. Na escala que nós temos hoje, a escala Richter, os estudiosos dizem que esse terremoto foi tão forte, tão grande, que ele estaria no grau 9 de no máximo 10. A cidade foi destruída por um terremoto, mas não só por um terremoto, a cidade pegou fogo, incendiou, a cidade foi queimada pelo fogo. Além do terremoto, logo seguindo o terremoto, que deve ter durado em torno de 7 a 15 minutos, matando em torno de 10 mil a 50 mil pessoas numa cidade que tinha 200 mil pessoas na época. Veio logo em seguida um incêndio que acabou queimando a cidade, e aqueles que puderam sobreviver, que conseguiram escapar do terremoto e do incêndio, correram para a Baixa Lisboa, onde era o lugar onde menos tinha sido afetado pelo terremoto e pelo incêndio. E de repente veio um tsunami e inundou a Baixa Lisboa. 1755. As pessoas ficaram destruídas por um terremoto, por um incêndio e por um tsunami. Foi levantado então, entre as pessoas que reconstruíram a cidade, Sebastião José de Carvalho Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal. Reconstruiu a cidade. As vias, as ruas, os becos que eram tão estreitos, ele alargou agora nessa nova construção. Neemias assume o compromisso de restaurar, de reconstruir Jerusalém, mas não só isso. O quarto passo que ele dá, Neemias serviu gastando a sua própria vida em favor dos moradores de Jerusalém. Não podemos nos esquecer nunca que a maior reforma que nós temos para fazer como instrumentos de Deus na vida, é na vida das pessoas. Esse trabalho de reformar a vida é grande, é gigantesco, porque às vezes nossa carne luta para não ir, e as pessoas também não aceitam. Mas a palavra do Senhor, ela traz para a gente que esse é o trabalho que Deus tem para nós. Esse é o trabalho que Jesus veio fazer. E esse é o trabalho que Ele enviou a gente também para fazer. A palavra de Deus diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Não adiantaria a gente reformar o mundo e cuidar dos animais e cuidar da natureza e não cuidar de uma pessoa. O povo tinha voltado do cativeiro, depois de 70 anos, de sofrimento, distanciamento de Jerusalém, a capital sagrada, o lugar onde era o encontro com Deus. Eles estavam com muita dificuldade no seu relacionamento com Deus. E agora, Neemias, que significa Deus conforta, e Esdras, que significa Deus ajuda, se unem para essa obra de reformar vidas, de reconstruir vidas, de ajudar o povo a voltar-se para o Senhor. Neemias deixou o conforto do palácio para reconstruir Jerusalém, uma grande obra, mas o trabalho maior e essencial era com as pessoas, reconstruir vidas. Ele correu risco de morte para servir o povo de Deus. Jesus veio, trabalhou muito para que os filhos de Deus fossem reconciliados com o Pai. Jesus veio e entregou tudo de si, por amor ao Pai, a favor dos seus irmãos, a favor de nós. E Ele disse que esse é o nosso trabalho. Servir o nosso próximo,
por amor a Deus, em benefício do nosso próximo, trabalharmos para reconstruir vidas. Próximo. Às vezes nós temos dificuldade de entender quem é o nosso próximo. O nosso próximo é o seguinte: é aquele que vem depois da gente na fé. É aqueles que vão assumir a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, depois que nós partirmos aqui. Então nós precisamos, como Neemias, chorar. Mas que esse choro nos leve a perceber o trabalho, a obra que o Senhor tem para realizar através de nós. Não chore mais por si mesmo diante das pessoas. Diante das pessoas nós choramos pelos outros. Quando você precisar chorar por você, que seja só você e Deus. Chore diante das pessoas por você somente quando for pelos seus pecados, para que as pessoas aprendam a chorar pelos seus pecados. Que o nosso choro nos disponha a assumir responsabilidades para com o nosso próximo, para com o seguinte. Que Deus nos abençoe, que Deus nos edifique com essa palavra, que o Senhor nos transforme. Não a semelhança de Neemias, mas a semelhança de Cristo Jesus. Podemos seguir o que Neemias fez, quando Neemias fez segundo aquilo que é a vontade do Senhor. Aquilo que ele fez conforme a vontade de Deus. Eu desejo é que todos nós imitemos aquele que é digno de ser imitado em todas as coisas, Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, e vamos orar e receber a bênção do Senhor nesse instante. Muita saudade dos irmãos, mas o Senhor tem o tempo certo para todas as coisas. O Conselho já liberou o comunicado, já no boletim, à disposição dos irmãos, de que ainda não é tempo da gente voltar. E louvado seja o Senhor, que tem cuidado de nós, nos dando essas oportunidades para estarmos juntos, meditando na palavra do Senhor. E agora, logo em seguida, também estaremos com a classe da Escola Dominical, com o presbítero Gilson, que trará para nós um estudo da palavra de Deus, algo que vai também fundamentar, que vai solidificar as nossas bases, para que assim nós possamos viver e sermos transformados segundo a vontade do Senhor. Vamos orar ao Senhor e receber a bênção. Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome, gratos a Ti, ó Deus Santo, pelo Teu cuidado sempre. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, possamos, ó Pai, chorar, ó Deus Santo, com os que choram, mas possamos também, ó Deus Santo, ó Deus, ir além disso, dispor, ó Deus Santo, o nosso coração, a nossa vida, para servir e ajudar as pessoas, ó Pai, a Te conhecerem, ó Pai, a Te encontrarem, para que, ó Deus Santo, a comunidade, ó Deus, à nossa volta, saibam que eles não são órfãos, mas que eles têm um Pai maravilhoso que os ama. E, ó Deus, nós somos os instrumentos separados pelo Senhor, para, ó Deus Santo, anunciar o Teu amor, a Tua bondade, a Tua salvação, ó Deus, e sermos instrumentos para, ó Deus, realização do Teu trabalho de restauração de vidas. Pessoas, ó Deus Santo, que estão sofrendo nesse tempo de hoje, pessoas que estão, ó Deus Santo, em depressão, pessoas que estão, ó Deus Santo, com medo, ó Pai, precisam ouvir, precisam conhecer, ó Pai Santo, ao Senhor, e através da Tua igreja, e através de nós, ó Pai Santo, nos dispondo, ó Deus, assumindo responsabilidade sobre essas vidas, para, ó Deus Santo, pastorearmos, cuidarmos deles, ó Deus, e ensinarmos aquilo que nós já aprendemos do Senhor. Pai, louvamos ao Senhor pela palavra do Senhor, pelo exemplo de Neemias, muito mais pelo exemplo de Cristo Jesus, que se doou, que deu a própria vida, que veio, ó Deus Santo, para restaurar vidas, que veio, ó Deus Santo, atrás de seus irmãos, que possamos nós, como igreja, abrir os nossos olhos e contemplar, ó Deus Santo, que os campos já estão brancos, ó Deus, que já, ó Deus, prontos para serem ceifados, pessoas, ó Deus, sedentas, ó Deus Santo, para serem trabalhadas e conhecerem ao Senhor. Que a misericórdia que o Senhor colocou no nosso coração, a compaixão pelos outros, ó Deus, sejam evidenciadas. E que, ó Deus, todas as lágrimas, ó Pai, que as pessoas virem escorrer dos nossos olhos, na nossa face, possa ser, ó Deus Santo, pelo nosso irmão, pelo nosso próximo, para a glória do nome do Senhor. Que tudo possamos fazer por amor ao Pai, em favor e a favor dos nossos irmãos. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém.